Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje eu tenho o prazer imenso de receber aqui Marina Vaz, fundadora e CEO da Escuto. Marina, que bom receber você aqui, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Ai, muito obrigada, eu fico super honrada com esse convite, Cláudia. Não sei nem se estou vestida adequadamente. Tá linda. Obrigada. Marina, fala pra gente, faz um pitch aí da Escuto pra gente. Faço. Vamos lá. Escuto é uma empresa com o propósito de humanizar o relacionamento de empresas com pessoas. Então, a gente atua fazendo suporte, a gente atua fazendo vendas, a gente atua fazendo pré-vendas, qualificação de lead. Basicamente, serviços que um call center faz, só que com uma qualidade incrível. Como que a gente entrega essa qualidade? Hoje a gente contrata basicamente mulheres marginalizadas pelo mercado de trabalho, mulheres que tiveram filho, mulheres que a cor de pele não tem muita representatividade no mercado de trabalho, mulheres mais velhas. E elas entregam uma qualificação, uma qualidade no trabalho muito boa e uma escuta muito boa. E por isso o nome, Escuto. Isso aí. E você, conta um pouquinho da sua trajetória, da Marina. Ai. Marina, como é que você chegou até aqui? Como é que você chegou na Escuto? Como é que você se tornou empreendedora? Vamos direto ao ponto. Vamos. Eu me tornei empreendedora depois que eu virei mãe. Como eu cheguei na Escuto, aí Você tem quantos filhos? Tenho 2. 2, quais idades? Tem um de 7, vai fazer 7 mês que vem, e outro de 3 anos. Tá. Parece Bacana. às vezes que são 15, mas são só 2. 2 meninos? 2 meninos. Ah, então é isso. É isso aí, né? Por isso a percepção. Essa matemática. Essa é a matemática. Você tem 2, você parece que tem 20, mas tudo bem. Tá, então vamos lá. Como que nasceu a Marina empreendedora, né? A Marina empreendedora nasceu depois que ela teve o primeiro filho. Antes disso, eu era do bem bom. Deixa eu ver, quanto tá entrando ali no mês? R$4.000 por mês? Tá bom, vou gastar isso aí em viagem, bebida e depois vamos seguindo. Zero a conta todo mês, no mês seguinte vira. Era assim que eu vivia, tá? Eu sei que não é das melhores. E aí, Quem disse que não? Por que não? Se você não tem sonho, né? Tá valendo, né? Se você não quer fazer nada da sua vida, você vive realmente cada mês como se fosse o último mês. E aí, nessa época que o Guilherme nasceu, bateu em mim uma coisa de eu preciso ser exemplo para ele. E isso bateu em mim muito forte, porque eu sabia que eu não ia ser boa nas outras coisas, assim, eu ia dar miojo com nuggets, eu ia dar pipoca antes da hora, enfim, não ia dar muito certo isso. Eu não ia ser a mãe modelo da Johnson & Johnson, não sei nem se a gente pode falar marca aqui, mas já Pode falei. falar. E aí eu precisava correr atrás dos meus sonhos. Isso era uma coisa que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Eu meio que fui indo, tá, pega esse emprego, cansei desse emprego, muda para outro emprego, cansei desse emprego, muda para outro emprego. Então, inclusive, meu currículo era péssimo, porque eu não tinha mais do que 2 anos numa empresa. Assim, eu sempre conseguia, passava, encantava ali na entrevista, mas não durava, porque eu enchia o saco, se chamava tédio. Eu assim, já cresci o que eu podia crescer aqui. Mentira, eu entrei estagiária e saí estagiária. Mas aí, quando o Guilherme nasceu, comecei a tirar ideias do papel, né? A primeira foi uma para reserva de motel, que tinha um problema de resolver a fila de motel. Muito rapidamente já tinha uma cabeça voltada para o ambiente de tecnologia e estavam nascendo, né, os grandes unicórnios no mundo. Então, o Airbnb, que agora não é nem unicórnio, agora já estamos falando de outro animal. Mas estavam nascendo isso, e aí junto com isso vinham várias ideias na minha cabeça. Então eu comecei lendo o Lean Startup, participando de eventos de Startup Weekend, começando a tirar ideias do papel. Então a primeira foi de reserva de motel. Era assim, um problema que eu falava, isso é fácil de resolver. Então, e eu sei que ele existe, porque já passamos todo mundo por isso em algum momento, que foi para o motel, e era sábado à noite, tinha fila lá do motel, isso era péssimo. E aí eu só tinha a suíte presidencial disponível. Você falava, não vou pagar essa suíte presidencial para esse cara que eu acabei de conhecer. Isso ia acontecer. Então esse era o problema que a gente validou nessa minha primeira startup. A segunda não deu certo, obviamente, porque era um problema assim, de uma linha de código no guia dos motéis. Era um ambiente muito misógino. Então, e é muito homem envolvido. E eu não consegui, sabe? Eu me senti muito de canto, tendo que lutar muito para ser ouvida. E aí eu desisti desse projeto e fui para o próximo. Fui para o próximo, e o próximo era Soulvox. Esse foi um que ganhou mais notoriedade, que tinha o propósito de fazer pessoas que perderam a fala voltassem a se comunicar com a própria voz, acessando tecnologia.
Era como se o Stephen Hawking pudesse usar a própria voz. E essa startup tinha um pitch que, assim, moveu muitas pessoas, porque todo mundo conhece alguém que teve um AVC, que perdeu a voz, teve um câncer de cabeça e pescoço, que perdeu a voz, ou teve algum evento que paralisou a pessoa e ela não conseguia mais falar. E as pessoas perdiam a voz. Então, nossa, peraí, a Marina consegue trazer isso pra gente? Mentira, não consigo, porque o pitch é lindo, mas não tinha dinheiro nenhum entrando. E aí, A ideia era boa, mas não se sustentava, isso? A ideia era boa, mas não tinha execução, não tinha operação. Não tinha operação. Eu tinha um PowerPoint muito bom. E eu tinha um protótipo que eu tinha feito, um MVPzinho, assim, né? O MVP é o mínimo produto viável. Sim. E o MVPzinho funcionou para uma pessoa. E esse case foi muito poderoso, porque era realmente uma pessoa que conseguiu acessar a própria voz para poder xingar, para poder falar um palavrão, coisa que ela não falava fazia 16 anos. Então, isso foi muito emocionante. Mas só serviu para ela, unicamente para ela. Mesmo assim, nem ela usava. Ela usava quando eu pedia para ela usar, sabe? Porque, na verdade, no dia a dia, a velocidade do piscar, ela conseguia se expressar muito mais rápido, piscando o olho, do que acessando um dispositivo para poder ouvir a própria voz. Perdeu a relevância. Então, eu demorei para entender isso, porque o pitch encantava muitas pessoas. Então, era muito chamada para participar de programa de televisão, para ganhar prêmio, para ganhar mentoria, enfim. Aí você vai indo e você acha que você está indo bem. Mas, na verdade, era assim, eu estava pegando qualquer frilinha de design, fazendo um logo aí, porque eu sou formada em arquitetura, para poder pagar a escola do Guilherme. Quer dizer, glamour... Zero. Glamour pedindo você dinheiro tinha, pra mãe. mas, enfim, isso não traz dinheiro pro bolso, né? Não, Quer nenhum. dizer, você conseguiu algumas coisas que os empreendedores querem muito, espaço para divulgar. Pois Falar, até prêmios, né? Não, para conseguir espaço, vamos contar um segredinho aqui, uns podres. Para conseguir espaço para falar no ecossistema de startups, não é difícil. Assim, se você Mas não se sustenta mas se não se tem. sustenta se você não tem Exato. resultado. Não é só glamour. Exato, não é. Mas que experiência boa, é bom você falar isso. Conte comigo. E aí, continue. Muito interessante sua história. E aí passei também num programa de aceleração, que era o programa da Startup Farm, muito bom. E o programa de aceleração normalmente é estruturado em alguns marcos semana a semana. E assim, a primeira semana é de validação, tá super comprovado que as pessoas sentem saudade da própria voz, e a segunda semana era de modelo de negócio. E aí, Marina, cadê o modelo de negócio? Onde entra dinheiro? Então, assim, quem vai pagar para um produto que ainda não existe? Ou para um protótipo que meio que só te permite xingar ou falar pequenas frases? Não era funcional. Então, não tinha dinheiro entrando. E aí eu fui olhar para o mercado de voz. Aonde que talvez eu pudesse entrar, muito por uma paixão por comunicação também. Claro. Então, já estava nesse meio, assim, com esse propósito dentro de mim. Então, muito por uma paixão por ser ouvida, por fazer as pessoas serem ouvidas, por ouvir pessoas. Então, isso tudo estava dentro de call center. E na época eu estava, inclusive, sendo hospedada por um call center, assim, eu não morando num call center, estava trabalhando numa salinha alugada dentro de um call center. Então eu consegui olhar rapidamente para problemas de call center, e aí eu comecei a olhar ferramentas ou desenvolvimento de ferramentas que pudessem controlar a qualidade de um call center, porque o grande problema era qualidade no call center. Então era muito ruim ligar para um call center. Ninguém faz isso com prazer. Estudar o problema. Fui estudar o problema. Estamos num momento ali agora de validação da dor, né? Sim. E aí, na hora de validar a dor, vendo que o problema, na verdade, não era muito o controle de qualidade, e sim que o sistema inteiro, né, a conjuntura inteira de um call center não permite uma boa qualidade no relacionamento. Porque são jornadas muito longas, é uma mão de obra mal remunerada, muitas vezes é o primeiro emprego, muitas vezes não tem nenhuma autonomia para resolver problemas, são scripts muito engessados. Então, às vezes, mesmo que a pessoa, inclusive, tenha a qualidade para poder exercer aquele trabalho, ela não vai conseguir porque está tudo jogando contra. Então, no final, o cliente, que é a pessoa que dá dinheiro para a empresa, né, é a pessoa que você precisa manter satisfeita para a empresa crescer, está sendo deixado de lado, porque o que você está colocando, a barreira que você está colocando ali na hora de se comunicar, é muito ruim, te afasta. E assim,
é uma coisa que eu sempre falo, não adianta, você pode investir 200, 300 trilhões de dólares, vamos usar uma quantia bem exorbitante, em marketing, fazer uma senhora marca que impacta todo mundo. Se a pessoa foi mal atendida por aquela marca, ela vai associar todo aquele dinheirão que você gastou àquela má experiência. Isso ela não esquece, né? Então, assim, e esse é o verdadeiro branding, né? Tá no relacionamento agora que as empresas têm com a marca. Então, foi ali que a gente começou para olhar. Isso foi que ano? 2017. 2017. 2017. E como eu estava sendo acelerada, eu estava ali com vizinhas, startups vizinhas, amigas, super dentro do ecossistema. Enfim, já. Você aproveitou toda a estrutura ali. Peguei e falei, gente, quem aí tá com vaga, deixa comigo, posso fazer o seu atendimento? E aí eu comecei a fazer o atendimento. E assim... Você já tinha pessoas com você no teu time ou não? Era só você tentando trazer essa versão Marina empreendedora, exato. Né? Eu tinha uma sócia nos tempos de Solvox. Sócia de alma, na verdade, porque CNPJ não tinha, então não tinha papel nenhum. Então e aí, quando eu pivotei para call center, ela saiu, porque ela era da área da saúde. Eu fiquei completamente sem sócia, e aí eu estava topando qualquer coisa, passei por algumas parcerias ruins, e aí não decidi usar não, mas eu tinha um Tinder na época, que agora é o Diego, que é sócio e pai do segundo filho, e ele tinha se encantado também com o propósito de subverter a lógica do subemprego, que é o emprego no atendimento ao cliente. Entendi. Então, ele foi a primeira escuteira junto comigo e a gente trabalhou fazendo atendimento para as startups amigas. E essas startups amigas que a gente pegou, foi assim, te dou 3 meses de graça, no quarto a gente conversa. E a gente conseguiu muito rapidamente fazer a roda girar. Assim, todos os clientes que a gente pegou nesse início viraram clientes pagantes. O resultado era muito bom. E aí, dali a 2 meses, um já precisou pagar, porque viu que não dava, que já tinha sido provado. E a gente já começou a contratar ali. Legal. Então, foi ali que a coisa começou a girar. Isso foi ainda 2017. 2017. Você já viu que foi rápido ali, Foi rápido. Então, é muito louco, porque a validação da solução, ela veio muito rápida. E aí, se veio rápido, eu já entendi, tá? É aí. É aí. E você já estava preparada, porque você já é acelerada, né? Sim, sou. Não sei em que voltagem que eu trabalho, mas ela é muito acelerada. A Escuto, ela é uma empresa onde você contrata só mulheres, é isso? Só mulheres. Você tem um homem. Que é o Diego, que é o Tinder. E ele continua ali, firme e forte. Firme e forte, somos agora casados, fizemos mais um filho, além da Escuto. E agora a gente tem, além disso, 2 cachorros, 3 gatos e tá aí até hoje. Guerreiro ele, mas né? Só firme ele. E forte. Só ele. E aí a gente tava até falando um pouco do teu time, né? É todo mundo online, é isso. Você não tem estrutura física, né? Não. Pra você atender. Hoje, qual que é a tua base? Quantos clientes são? Hoje são perto de 40, entre 40 e 50 clientes. Às vezes eu acho que estamos ali em 47, estamos perto de bater 50 clientes. E o ser remoto passa muito por uma das soluções que a gente trouxe para conseguir uma mão de obra qualificada para fazer esse trabalho. Porque se eu preciso colocar ela numa sala, num galpão para poder fazer o atendimento, eu também estou jogando contra o cliente, né? Agora, se você está trabalhando de casa, onde você se sente confortável, ou você está trabalhando nas férias e está conseguindo trabalhar, conciliar as coisas, isso tudo faz com que eu consiga pessoas mais qualificadas para fazer o trabalho. Então, o remoto, desde sempre, foi uma premissa para poder entregar o resultado. Nunca esteve no plano, assim, a gente... Tem uma estrutura física. Tem uma estrutura física. Pode ser que a gente tenha uma estrutura física. Trazer aquele call center tradicional, né? Não. Para o atendimento vai ser sempre remoto. Pode ser que a gente precise de uma estrutura física daqui para frente, mais para o comercial e institucional. Mas, no geral, o atendimento vai ser sempre remoto. E daquela validação, daquela ideia que você estava lá na aceleradora, para a quantidade da tua equipe hoje? Como é que foi esse crescimento? Porque também está sendo rápido. Até você chegou aqui, eu falei assim, eu parei nos 100 e poucos, né? Sim, Conta estamos aí, com como 300. é que foi esse crescimento rápido? Porque isso também dá um medo, né, Marina? Eu acho assim, para você que já sabia que você tinha que empreender, que você já queria ter alguma coisa, ok, isso já estava dentro de você. Mas transformar isso em algo que está crescendo tão rápido, conta aí um pouquinho dessa experiência.
Cláudia, eu sempre gostei de fazer dinheiro, sabe? Isso é uma coisa assim... Que bom que você gosta de gastar, né? Então, é importante. Vamos fazer também, é importante, né? Exato. Bom que Cláudia já sabe que eu sou gastadora. Então, eu sempre, nunca... E o empreendedorismo é o que me permite isso. Então, sempre foi uma coisa... Quando a gente estava ali num momento de ir, assim, a gente conseguia clientes pequenos, né? Eram startups ali que estavam no início de operação, nas suas primeiras vagas... chegou alguma hora que eu queria coisas maiores, né? Tipo, validamos aqui com 7, 8 startups, e as startups pequenas, você sabe, como investidora, que elas quebram ali, às vezes, rapidinho. Super. Então, a gente tinha um turnover alto ali também de operação, e aí a gente passava por momentos de, ai meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Vou precisar entregar currículo, vou precisar voltar a fazer alguma coisa, para assim. E a gente... teve muitos momentos assim, do tipo, quando eu estava quase voltando para o mercado, indo trabalhar na outra para poder manter isso, fechava um cliente. E muito de um comercial que não dormia. E o comercial que não dormia é o seguinte, eu tô num casamento e eu tô falando com alguém, como é que tá a sua vida? Eu tô fazendo escuto. Então, isso tudo faz a roda girar, né? Sim. Então, por exemplo, clientes grandes como a XP veio de um papo num casamento. E foi assim, então, no momento que a gente estava muito, ai meu Deus, e aí, vamos ter que fazer não sei o que, peraí, a XP está pedindo uma proposta, meu Deus, vamos caprichar nessa proposta, XP. E aí e era assim que a gente estava indo, então a gente ia atrás dos grandes e os pequenininhos vindo atrás também, para fazer a operação sempre continuar girando, né? E aí a gente teve alguns marcos também, que viraram o jogo pra gente completamente, um deles foi o Anjo Investidor, com o João Kepler. E o outro foi o Grupo Primo, do Primo Startups. Eles também viraram o jogo, trouxeram um awareness para escuto que a gente até então não tinha. E o fato de também a gente ser um time muito de mulheres, né? Quando a gente tinha 12, 15 mulheres ali, elas se viam também pela primeira vez num ambiente 100% feminino e muito livres para trabalhar, sabe? Então isso trouxe muitos resultados muito bons no início. E o resultado muito bom é o que faz também a gente crescer dentro dos clientes que a gente já tem hoje. Então, tem vários clientes que a gente tem hoje que estavam com a gente lá desde 2017, 2018, né? E isso tudo, essa união, esse propósito, peraí, então... Tanto que, assim, eu brinco que não foi de propósito que eu contratei só mulher, foi sem querer, que quando eu vi, era só mulher que tinha. De repente, a gente viu que, é isso mesmo. Quer saber? E é o perfil, não é? É o perfil para esse atendimento, até pro propósito ali, né? Qual que é o objetivo, né? Você tem que ouvir e tem que ouvir com empatia, né? E ouvir com empatia significa conseguir se colocar no lugar do outro e muitas vezes sentir um pouco da dor que o outro está sentindo, né? E não significa querer resolver às vezes é só dar um ouvido. Então, te dar um exemplo bem simples, assim. Então, você ligou na central de atendimento porque seu cartão foi roubado. Peraí, foi roubado como? Você tá bem? Tá tudo certo? Então, essa é uma pergunta que o call center não faz. Qual o seu CPF? Qual o seu não sei o quê? Confirmar. Tá bom, está cancelado. Nome da sua mãe, do seu pai. Nome da sua mãe, nome do seu pai, tá bom? Qual foi a sua última compra? Antes de ser cancelado, você vai aguardar mais um pouquinho, viu? Não é bem assim, não. Só um minutinho. Escuta a música aí, rapidinho. Escuta a Enya. Lembra da Enya? A Enya era a música padrão de tudo que era call center. E aí, esse era o caminho. Então, tinha duas coisas juntas. Um comercial que não dormia e uma equipe muito boa, com propósito no que estava trabalhando. Então, elas também não viam aquilo como, estou trabalhando só com atendimento ao cliente. Não, eu estou dando oportunidade para outras mulheres fazendo essa empresa crescer. E isso ajuda bastante. Que legal, hein? E aí essa questão, porque você falou assim, não é só contratar mulheres, né? Você trabalha com a inclusão também de mulheres. Você falou que trabalha com a questão do trabalho de gêneros, a questão de mulheres que estavam fora do mercado há bastante tempo, né? Sim. Inclui isso de novo. Então, quer dizer, você tem um leque de opções aí. Vai continuar só com mulheres ou vocês pensaram em algum momento aí abrir para homens também? Só com mulheres. Só com mulheres, fechou. Só com mulheres. Fechou, estamos fechado com o público feminino, é isso aí. E aí já tem muita coisa aí, né? Já tem muita coisa, tem muito problema que a gente precisa, muita oportunidade que a gente tem que dar aqui ainda. Exato, eu acho isso fantástico, porque eu não conheço outra startup, a gente conhece poucas startups que têm mulheres liderando, você é uma delas. Mulheres lideradas por startup, que tem equipe só de mulheres, mais difícil ainda. Então, parabéns para você. E hoje, qual que é esse tamanho da escuto? Porque quando a gente falou, eu acho que a última conversinha era 100 e poucos, não tem tanto tempo. Não, né? Então, a gente agora, de janeiro do ano passado, a gente estava com 30.
E agora a gente vai bater 300 esse mês. Então foi um crescimento de 1000% em um pouco mais de um ano. Em um assim, ano. Em um ano, pouco mais de um ano. Então, esse é o tamanho que a gente está hoje. 1000 dores de ajeitar processos internamente, imagino. 1000 dores de correr atrás ali. Então, o que antes a gente conseguia fazer na mão, agora não está dando mais. A gente está investindo em desenvolvimento tecnológico internamente. Então, muitas dores novas vão surgindo nesse processo. E qual que é o sonho agora? Mais 300, depois mais 1000, depois mais 2000. A ideia, o desenho agora para o futuro é mudar a forma como esse serviço é prestado no mercado. Legal. Esse é um relacionado a atendimento. Sim. O outro tá vendo o que uma empresa só de mulher é capaz de fazer? Boa, adoro isso. Então, isso daí é uma mensagem que a gente manda para o mercado. Como que as mulheres podem mudar, né, esse mercado? Como a gente pode mudar com atendimento? Porque o que a gente fala é o seguinte, acho que você também já teve essa experiência, você sabe disso. Mas assim, se você teve uma experiência ruim, você não volta. Não. E assim, outros 10 nem te conheceram e não vão também. Não a gente vão. sabe disso. A questão da marca, ela é desse jeito. Agora, quando você é bem atendido, você tem o prazer de indicar, de dar referências, né? Você não tem esse problema. Então, eu acho que essa é uma característica da mulher também. E eu acho que vocês conseguindo fazer isso, vocês estão conseguindo. Eu acho que é um case fantástico aí. E o que a gente precisa aqui? A gente está sempre falando das mulheres serem incluídas, das mulheres acreditarem nelas. Agora, dentro do teu time, Marina ali, para você motivar essas mulheres, para a gente continuar. Porque você sabe o seguinte, vamos lá, mas manter a qualidade, trabalhar com essa fidelização. Como é que vocês trabalham essa operação? Tudo remoto. Não vamos detalhar, senão você vai ficar louca aqui. Mas assim, de forma geral, assim, resumindo, como é que é essa liderança? Eu queria saber um pouco da liderança. Tá. Você tem alguém forte de RH que você contratou no mercado para vir? Você atua diretamente? Como que vocês fazem isso? Tá, tem algumas coisas que a gente faz, assim, em termos de cultura e de investimento que a gente fez. Então, a gente trouxe uma pessoa bem forte de RH, que é a Ana Tomazelli. Ela deve estar assistindo a gente, ou ouvindo. Não sei onde você está, Ana, mas essa é para você. Ela é muito boa, também tem uma experiência muito grande em formação de líderes no mercado, experiência grandes em RH. E tem uma ONG também por trás, né? Então, essas ONGs estão ajudando a gente a fortalecer as lideranças que estão se descobrindo pela primeira vez na vida dentro da escuta. Porque esse era uma grande dor nossa. Era não, né? Tô falando como se já estivesse no passado. É o que eu te falei, não vamos detalhar tudo aqui, mas as dores continuam. A dor do crescimento, né? Sim. A gente tem que ter as dores do crescimento. Exato, né? A Claudinha tá ali, que é a escuteira também. Né? Não Hoje deixa você mentir. tem plateia. Hoje a gente tem, aqui tá chique. Muitas delas nunca se viram numa posição de liderança antes. E é muito difícil, porque você fica com receio de ser direta, você fica com receio de ser objetiva. Então, o trabalho vai muito em cima da comunicação. Né? Uma comunicação clara e objetiva não quer dizer que a gente está sendo grossa ou que a gente está sendo enfática, agressiva. Né? Então, esse é o grande problema. Então, isso a gente precisa alinhar todo mundo. E esse é um trabalho contínuo, não é uma palestra. Então, assim, a Ana, que é a pessoa que a gente contratou, tá lá semana a semana falando com elas, então tem de 15 em 15 dias ela faz com um grupo, de 15 em 15 dias ela faz com outro grupo, para poder ter um contato. A gente internamente tem um evento que é o Fala Que Eu Te Escuto, que é um fórum aberto para a gente poder tirar dúvidas e discutir temáticas importantes de desenvolvimento dentro da empresa. E a gente está no escutoverso também, a gente está no metaverso, onde a gente consegue ver também dinâmicas novas. Que ótimo. Não, é maravilhoso isso, assim. Então, a gente consegue ver movimentação, tem papo de corredor, tem isso tudo. Então, isso tudo traz também um senso de pertencimento grande. É diferente de você sozinha ou comunicados, assim, tipo um Slack ou um Discord, que é só texto. Sim. Você tem um visual ali do escritório existindo no metaverso. Que legal. Então, essas são coisas que estão virando muito jogo pra gente, entre outras, mas assim, entrando muito em detalhe, processos agora precisam ficar bem claros para ajudar a gente a não ficar tão na mão da percepção de cada uma dentro da sua liderança. Então, os processos integrados para poder contratar, para fazer um distrato, para estruturar um feedback, para fazer relatório. Muitas vezes isso vinha muito por osmose, porque a gente estava muito perto. Sim.
Né? Agora então, não. Agora não. Então, Exato. a gente está precisando estruturar isso tudo. Então, é assim, a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo. Que bom, hein? Muita coisa, hein? E assim, a gente falou isso, é verdade, a dor do crescimento, né? Porque você tem que crescer. Você tem um cliente ali que tem uma demanda, ou alguns clientes, você tem que trabalhar esse time. Mas você tem que buscar as ferramentas também para que te ajude nisso, né? Com certeza. Me conta um pouquinho da tua fase de investimento, né? Vocês foram lá, pediram investimento. Olha aqui, ó, os unicórnios. Espero, né? Vamos acompanhar aí, né? Estamos caminhando na Estamos direção. caminhando, hein? Os crescimentos estão ótimos. Mas conta um pouquinho dos investimentos. Para vocês crescerem, tudo bem. Vocês tiveram alguns aportes, eu acompanhei alguns. Mas como é que vocês estão hoje? Tá. A gente fez 2 rodadas, né? Uma Anjo e depois outra Seed. Sim. E, assim, a Anjo, por exemplo, a gente tinha 12 colaboradores quando a gente fez. E a segunda a gente tinha 36. E o nosso modelo, durante muito tempo, a operação se paga. A gente precisa pegar investimento quando a gente precisa correr, ganhar uma distância maior, né? Então, muitas vezes eu tive muita preguiça de investimento. Eu falei, não, peraí, a operação a gente consegue pagar isso aqui? É porque investimento é um longo prazo ali, né? Exato. Enfim, não é só vou ali buscar investimento, né? Não, e eu não me via também, né, Cláudia? Agora com você aqui, com esse podcast, a gente consegue ver mais possibilidades. Então eu falei assim, peraí, vai dar muito trabalho para eu conseguir isso. E a gente tem esse diferencial de conseguir fazer com o que a gente estava recebendo ali de caixa na operação. Então, eu demorei muito. Agora, a gente está também num momento de investimento robusto em tecnologia para integrar várias coisas. Então, agora a gente está no momento de levantar mais uma rodada. Bacana. Mas também estou no Mas qual a processo. valuation de vocês hoje? Hoje, deve estar ali em torno de 30, 40 milhões. A gente ainda não bateu isso exato. Porque, assim, valuation a gente pode usar diversas metodologias e o nosso modelo ainda é um B2B meio tradicional, né? Sim. Quase confundido como um lifestyle business. Então, se a gente pegar só os números, pode ser que o valuation chegasse a 50, 60. Mas como o nosso custo segue diretamente proporcional ao nosso crescimento. Por conta da operação. Por conta do modelo de negócio em si, eu preciso abaixar esse valuation. Então, ele está ali ainda, a gente está na dúvida entre 30 a 40 milhões. Então, quando a gente tinha 35, estava 10 milhões. Então, agora a gente tem 300, pode ser que seja 100 milhões, só que justamente por causa do modelo de negócio a operação também cresceu. A operação também cresceu. Porque você tem um custo fixo ali que não é proporcional, né? Exato. Deveria ser o contrário, mas no teu caso do teu modelo, mas isso conforme você vai crescendo, daqui a pouco você diminui um pouco a operação, você vai chegar nisso aí. Exato. Né? Exato. Vamos. É o que queremos. E me fala uma coisa, para você, durante todo esse período, a questão de ser mulher, de estar trabalhando com isso, de ter suas limitações, ou ter seus sonhos, ou ter agora não quero. Enfim, para você, onde que vocês querem chegar com a Escuto e quais as limitações que vocês veem para vocês? Nossa, que pergunta, hein? Peraí, meu Deus. Onde que eu quero chegar com a Escuto? Onde que você quer? Porque assim, comecei ali validando, sem muitas pretensões, posso te ajudar. Hoje não é mais isso, hoje você não pode largar teu cliente. Não, de jeito nenhum. E você tá apaixonada pelo teu negócio. Não, o negócio você tá apaixonada lá pelas tuas meninas. Não tem separação, quase. Tá bom, mas onde que a gente vai chegar com isso? Porque sabe o que a gente até conversa entre a gente? As mulheres, a gente não pode se limitar. O que eu quero escutar de você é falar assim, Cláudia, o céu é o limite, vamos embora. Então, na verdade, eu quero ver o seguinte, se você se limita, se você de alguma forma, ou a tua equipe, ou alguém ali, se vocês entendem que vocês são limitados, que vocês falam, não, em algum momento eu acho que tá bom pra gente. De jeito nenhum. Então, beleza. Não, de jeito nenhum. Porque o céu realmente é o limite. Vou falar exatamente. Tem que aparecer mais, tem que estar mais evidência, enfim, tem uma série de coisas aí pra gente botar Escuto no ecossistema. Eu quero, inteiro. Me ajuda, vamos porque lá. Tem várias coisas bacanas, mas enfim, vamos lá. O céu é realmente o limite, e eu sempre trago, agora eu como Marina líder, gente, é abundância. Não vamos pensar pequeno aqui não, no tipo, não, eu preciso economizar um negocinho aqui, porque senão a gente não vai dar. Eu falo, peraí, a gente precisa colocar 60 pessoas para dentro? O que você precisa? E não falar, não dá, eu não quero, não dá é proibido. Entendeu? Não dá não, é o que você precisa. Exato. Esse é o caminho, né? Então, e aí, se a gente não tiver caixa, para que eu vou segurar ali vou atrás de um investimento e a gente vai conseguir. Então, eu trabalho no dia a dia da empresa, ele é assim.
no sonho grande é mudar o mercado. De Ótimo. várias formas. Mas a gente ainda vai degraus. Gente, eu sou péssima de plural. Degraus. A gente vai sempre pensando qual que é o próximo. Tá, atingi esse. Agora qual que é o próximo? A gente atingiu esse. Agora qual que é o próximo? Então é assim que a gente trabalha. Esse é o mindset. Copiei dos Beatles isso. Assim. Estratégia Beatles de dominação de mercado. Beatles foi lá. Uma música dominou em primeiro lugar na Inglaterra. Dominou em primeiro lugar na Europa. Qual que é o próximo passo? Estados Unidos. Aí depois mundo. Foi isso. Assim. Marina, e dá trabalho trabalhar com todas as mulheres? Dá nada. Tudo da vida dá trabalho. Não tem nada na vida que não dá trabalho. Até tirar férias dá trabalho. Então, assim, já que é para ter trabalho, deixa eu ter trabalho com quem eu quero. Recomenda-se trabalhar com mulheres. Recomenda-se, é maravilhoso. A gente precisa ter mais espaço para as mulheres. Aqui a gente sempre fala de diversidade, de inclusão. E eu fico muito feliz que a Escuto trabalha com tudo isso, mas principalmente que você foi atrás do seu sonho. Começou ali com o teu filho, né, que te trouxe esse propósito, e filho traz esse propósito mesmo. Traz. Muito, agora você tem 2, né? Propósito duplo. Mas eu fico muito feliz e eu queria que você deixasse um recado aí para as empreendedoras, para quem está começando, para quem precisa se motivar, enfim, queria que você desse seus recadinhos aí. Tá, para quem está começando, podcasts como esse, conteúdos como esse, se você é mulher, né, imagino que tem uma grande maioria que ouça esse podcast. Muitas mulheres. Redes de mulheres querendo empreender no início ajuda bastante. Então, assim, se você é mãe, tem rede de mãe empreendedora, se a mulher vai para a rede da rede mulher empreendedora, olha, o merchan tá feito ali no nome. Ana Fontes, maravilhosa. Então, você participar disso, você cria uma rede de apoio no empreendedorismo. A gente precisa de rede de apoio para ser mãe, a gente precisa de rede de apoio para empreender também. Então, não fujam disso. E conteúdo, leiam. Mas também cuidado para não cair muito, né? E virar especialista em case. Só ler. Que eu tô vendo assim, tem muito especialista em case de sucesso, né? Porque acompanha todos os cases de sucesso, mas no final a própria pessoa não tem. Não tem. É que a gente falou do glamour. Não enche o bolso. Então, toma cuidado com isso, pés atrás em cima disso, assim, tem muita gente que você olha pro currículo, vê o que a pessoa tem, se você realmente precisa ouvir essa pessoa ou não. Tem muita mentoria pipocando aí no mercado. Então, olha bem antes de ver se você vai abrir o seu ouvido para essa pessoa ou não, para saber se você vai escutar, escuta, essa pessoa ou não. Então, cautela e rede de apoio. E vamos vai, terminar, né? Assim. E vai que medo, vai. E vai que vai. A medo sempre, a gente sempre tem. Ainda mais agora, meu Deus, são 300, assim. 300. Antes o medo era 12, agora 300, meu Deus do céu. Marina, quando você tiver 1000, a gente vai voltar aqui e a gente vai conversar. Você vai explicar o segredo da operação e a gente vai falar do teu valuation de novo. Beleza. Vamos trabalhar o 1000? Vamos. Quando você falar, Cláudia, 1000, vem pra cá. Acho que em agosto eu tô aí. Oba! Marina, adorei você aqui, um prazer imenso. Eu fico com muito orgulho de saber o que você criou, como você está conduzindo isso, com liderança, com seu jeito. Enfim, parabéns. E eu acredito muito em você, eu acredito muito no teu time, mas principalmente, eu acho que você pratica o que a gente sempre fala. Vamos incluir mulheres, vamos dar voz às mulheres. E você está fazendo isso com muita propriedade. Parabéns. Nem sei o que falar. Obrigada. Foi ótimo te receber aqui. Eu adorei. Adorei. A gente se vê no Marco 10.000. A gente se vê. É isso. Prazer imenso. Obrigada.